Olá, queridos alunos da segunda série, estamos iniciando a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando hoje vocês nesta revisão. Olha só, estamos na nossa aula 12, que é a aula de revisão, e na sequência a nossa avaliação. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá então falar o que a gente verificou ao longo da nossa unidade número 2, que foi bem curtinha. E a gente começa falando da diversidade étnica da população brasileira, que ela vai ser uma das mais altas que a gente vai encontrar devido à intensa miscigenação que a gente encontra no nosso território. Então, porque as origens vão ser muitas. No entanto, apesar de atualmente a população brasileira ser formada por essa miscigenação de diversas etnias, 3 vão se destacar por ter iniciado todo esse processo de miscigenação, de mistura de etnias em nosso território. E aqui estão elas, que vai ser o indígena, que é o nosso povo nativo, vamos ter os africanos, que vieram para o nosso território, e também temos os portugueses, que foram colonizador do nosso território. Lembrando que é através dos portugueses que se inicia esse processo de miscigenação, do português com o indígena e depois quando ele traz a mão de obra escravizada africana para o nosso território. Então a gente tem o início da miscigenação. Quais são as 3 principais, as 3 que vão iniciar esse processo? A negra, a indígena e a branca. Lembrando também a vocês que a população portuguesa, ela vem para esse nosso território trazendo um projeto colonizador, na qual ela vai implementar um modelo econômico nas terras hoje brasileiras para que seja esse comércio, toda essa produção aqui feita, vendida no mercado externo. Não é para o desenvolvimento dessas novas terras, e sim para lucrar, extrair as riquezas e sim fazer com que a metrópole ganhasse dinheiro. Ok? Mas não são apenas essas 3, vão ocorrer ao longo dos séculos novas ondas migratórias. E é claro, vão ter mais europeus indo para o nosso território, que além dos portugueses, espanhóis, holandeses e franceses, vão vir alemães, suíços, poloneses, ucranianos para o nosso território, assim como os asiáticos também vêm para cá. Então hoje o Brasil ele vai ser considerado um país com alta diversidade étnica, justamente porque são diversos grupos, diversas etnias que vieram para o nosso território e foram misturando entre si. E a gente vai verificar agora a falar sobre a classificação do IBGE quanto à nossa identificação étnico-racial. Lembrando que o IBGE, ele acaba que no último censo demográfico, o censo realizado no ano de 2022, ele contabilizou apenas 5 categorias quanto à sua identidade étnico-racial. Mas sabemos que o povo brasileiro ele é plural, ele é diverso, ele não consegue apenas se encaixar em 5 categorias, mas para contabilizar nós temos as 5 que nós vamos verificar agora. Então a gente vai ter, para o IBGE vai ser considerado o que você se enxerga, como você se enxerga, ou seja, como você se autodeclara. Então, diferentemente de bancas de concurso, de universidades, não vai haver na hora ali o recenseador e não vai pegar, analisar suas características físicas. Não, para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai valer como você se declara dentro das 5 categorias, dos brancos, pretos, indígenas, pardos e amarelos. Lembrando que aí eu trago para vocês, quanto aos pardos, que a população parda é aquela que a grande maioria acaba se enxergando porque, de acordo com o IBGE, seria a mistura de uma ou mais etnias. Certinho? E a gente verifica agora como é que essa população está dividida ao longo dos anos de 1992 e do ano de 2021. A gente tem que a população branca, autodeclarada branca,
correspondia a 54,02% da população no ano de 2022, ou no ano de 1992. E no ano de 2021, ela caiu para 43,03%. Então, em 92, a população branca era a maioria da população brasileira. Mas, no ano de 2021, os pardos passaram a ser a maior parte da nossa população. De 40,11 passou a 46,99. Olhando aí os dados dos pretos, amarelos e indígenas, observamos que todos eles também apresentam hoje uma maior parcela da população. Os pretos saindo de 5 para 9, os amarelos de 0,42 para 59 e os indígenas de 0,08 para 0,32. E a gente verifica aqui novamente como essas correntes migratórias que vieram para o nosso país se distribuíram. Não quer dizer que apenas estes grupos foram para aqueles lugares. Quer dizer que eles tiveram ali um predomínio. É claro que os portugueses tiveram um predomínio maior na população brasileira, de ocupar o nosso território. Como a gente pode ver no norte, no nordeste, no centro-oeste e no sudeste. Mas outras populações também vieram para o nosso território e, de certa forma, se concentraram nessas áreas. Portugueses, africanos, holandeses e franceses no nordeste, portugueses, japoneses e sírio-libaneses no norte, portugueses apenas um predomínio vai haver no centro-oeste, portugueses, africanos, suíços, alemães, italianos, japoneses, árabes e espanhóis no sudeste e italianos, alemães, eslavos e japoneses no sul. Então a gente vai verificar que vai existir uma concentração da população branca e amarela nas regiões sul e sudeste, enquanto os pretos, pardos e indígenas vão se concentrar na região norte e nordeste. Isso tem muito a ver com a questão do nosso processo histórico que ocorreu e os processos migratórios internos, ou seja, aqueles processos de ocupação do território no qual o governo também incentivou essa população. E acaba que preto, pardo e indígena tem uma concentração maior nas áreas de menor renda do nosso país. E a gente volta a falar então dessas três populações que predominam, que são branco, preto e pardo. Essas três populações são as que vão se destacar. Como a gente viu, as outras populações não chegam a 1%, a amarela e a indígena, de acordo com o IBGE. A gente verifica que no ano de 2012, a população branca era a principal, 46,3%, a preta apenas 7,4% e 45,6% de pardo. E aí a partir de então, de 2020, a população parda passa a ser a principal, a que predomina no nosso país. E a gente verifica isso na distribuição por regiões. A gente verifica que norte, nordeste e centro-oeste, a população parda, ela vai ocupar a maior parte da população. Sim, mais de 50% no centro-oeste, mais de 60% no nordeste e mais de 70% na região norte. Isso nos anos 2012 e 2021. Já nas regiões sul e sudeste, não há esse predomínio da população parda. Pelo contrário, vai predominar a população branca. Pouco mais de 50% no sudeste e mais de 70% na região sul, que foi o que eu falei anteriormente. Há uma concentração da população branca nas regiões sul e sudeste e há por consequência, lógico, uma menor concentração deles no norte, no nordeste e no centro-oeste. No entanto, nessas regiões que vai predominar a população parda e, na sequência, a população branca. Então, ali, predomínio do pardo nas regiões norte, nordeste e também no centro-oeste. Esses são os principais dados que a gente verificou ao longo da nossa aula quanto à diversidade étnica do povo brasileiro. E agora a gente vai falar das informações quanto à globalização. Então, a globalização, o que ela é? Ela é um fenômeno que a gente vai ter debates, discussões sobre eles
mais voltadas a partir do ano de 1980. Isso porque, daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho do processo histórico, não há um consenso, né, de quando teria surgido a globalização. Mas se a gente verificar alguns fatos que ocorreram ao longo do tempo, a gente verifica que existem pontos históricos que a gente pode falar. Aqui, a globalização, ela tem um pontinho que pode ser abordado. Ela vai remeter ao processo de expansão do sistema capitalista, porque é quando o sistema capitalista se expande, ou seja, ele aumenta a sua influência no globo terrestre, vai ocorrer o aprofundamento e a multiplicação das redes, envolvendo principalmente a internet. Mas é importante falar que a globalização ela é meio que um efeito cascata e ela funciona em escala. Isso quer dizer o que acontece em um lugar vai acontecer em maior ou em menor quantidade em outros, como na economia. Se um país entra em crise, os países que dependem de alguma matéria-prima, da mão de obra daquele país, vão entrar em crise econômica também. Nas questões políticas, há organismos internacionais que regulam essas questões, como a ONU. A ONU é um organismo internacional, a Organização das Nações Unidas, que faz com que haja representantes dos países e eles debatam as questões que envolvem, né, a política em geral dos países, tanto na questão de territórios, de saúde, de conflitos que atualmente existem. Cultural, que aí é a presença, por exemplo, de um outro idioma, sem ser o nativo do teu país, no currículo escolar, social, de informação, de mercado. Então, a globalização hoje, ela está em todos os setores da nossa sociedade, envolvendo as mais diferentes setores, tendo as diferentes e também de diversas formas de intensidade. Em alguns lugares ela vai ser mais intensa, em outros ela vai ocorrer em menor escala. Agora sim a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto da globalização, porque não há um consenso de quando realmente se descobriu, se notou a globalização, mas alguns entram em consenso que seria durante as expedições marítimas, ou seja, as grandes navegações. Então, nesse período em que o mundo começou, os europeus principalmente começaram a buscar novos territórios, né, temos aqui a caravela, e buscar esse processo de colonização de novos territórios, fez com que houvesse aí um marco de fluxo de pessoas de um espaço para o outro, de matéria-prima, dessa cultura da que as pessoas levavam de um lugar para um outro país. Ok? E aí a gente verifica depois, em um segundo momento, que seria a partir das revoluções industriais, né? A primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Que aí a gente vai verificar que ocorre com a consolidação do capitalismo, que houve esse momento aí onde as indústrias, as fábricas vão começar a produzir mais, vai precisar se vender para outros mercados consumidores. Quanto maior o mercado consumidor, mais lucro se obtém, então ocorre essa expansão do capitalismo. E aí, um terceiro momento, que é onde a grande maioria vai acordar que a globalização passou a existir, seria a partir da Guerra Fria. A Guerra Fria, a gente vai ter o grande exemplo de um momento em que realmente ali o capitalismo avançou para o mundo inteiro, que foi a partir da queda do Muro de Berlim. Aqui representado para vocês. O Muro de Berlim, ele dividia fisicamente a cidade em lado capitalista, a cidade de Berlim em lado capitalista e em lado socialista. E a partir do momento em que se quebra esse muro rui, a gente verifica que o capitalismo se expandiu. Então, não só sobre a cidade de Berlim, mas por cima de todos os outros países que adotavam um modelo socialista. Ok? E aí, então, o que a gente pode aí tirar disso tudo? É que a globalização, ela é um fenômeno processual, porque ela vai ter nuances, etapas, fases, na qual ela foi aí ganhando propulsores ao longo do tempo. E vamos falar um pouquinho a mais sobre alguns pontos importantes sobre a globalização na nova ordem mundial que ocorreu a partir do fim da Guerra Fria. Que aí a gente verifica, então, o fim da Guerra Fria vai fazer com que a globalização ganhe força, ela se impulsione, porque ela vai possibilitar aí uma ampliação
dos mercados consumidores, porque mais gente agora fazendo parte do capitalismo, mais gente então pode comprar vai ter acesso àquele produto. E as revoluções industriais e também o período da Guerra Fria trouxeram diversos avanços tecnológicos. Isso possibilitou o mais em menos tempo e possibilitou aí a evolução do meio de comunicação e dos meios de transporte. A Revolução Industrial, ela vai modificar as formas de se produzir, porque ela vai estar ali cada vez mais avançando cientificamente, avançando tecnologicamente, então cada vez mais ela vai conseguir alcançar novos mercados. E a internet acaba sendo o meio difusor, aquele que vai fazer com que a globalização chegue aonde ainda não se conseguiu chegar com influências, porque a internet vai permitir que haja uma comunicação instantânea, ok? Outras características que a gente pode dizer da globalização é a sua integração social e econômica, porque a mobilização, ou seja, um país ele pode escolher aonde ele quer colocar a sua fábrica. Então ele vai procurar uma mão de obra mais barata, uma mão de obra abundante, aonde ele possa contratar, mas sem gastar muito. Onde as suas mercadorias podem ser produzidas ou como esse modo de produção pode ser feito. Ele pode ser feito de forma fragmentada. Vocês devem lembrar lá do avião, o produto avião, ele não é feito fragmentada, quero escrever para vocês, porque ele vai ser feito cada pedacinho do avião em um país diferente até chegar em um local e que ele vai ser montado por inteiro. Então vários países fazem parte desse processo de produção, na qual um único país é que ele vai acabar montando esse todo. A gente vai verificar com a globalização, a precarização do trabalho, porque ela vai buscar as empresas o maior lucro. Então, para ter um maior lucro, eu vou diminuir as minhas despesas. E eu vou procurar diminuir as minhas despesas não só com a mão de obra barata, mas também num local onde a matéria-prima seja mais acessível e seja mais em conta. Vai ocorrer a expansão das redes de comunicação. O desenvolvimento das tecnologias melhoram as redes de comunicação, saindo do rádio para a televisão, para a comunicação via satélite, e isso é consequência também do avanço do desenvolvimento da internet, que justamente permite que uma informação viaje muito mais rápido do que antes. O que antes levaria semanas para sair de um país uma determinada notícia, hoje em dia a gente pega ela de forma instantânea em a nossa rede social, no nosso jornal que a gente acompanha. Outra característica é a desigualdade social. E aqui na desigualdade social eu chamo a atenção que os países ricos vêm concentrando ainda mais as riquezas, ao passo que os países pobres não obtêm melhorias econômicas e sociais, o que faz com que haja uma maior desigualdade regional, uma disparidade econômica. Então o que acontece? Aquele país que é rico, ele vai demandar o domínio da tecnologia, ele acaba concentrando como vai ocorrer o processo de produção, aonde e para onde se vai essa produção e o seu processo de distribuição. Enquanto os países mais pobres ou pobres, a gente vai verificar que eles vão ficar ainda restritos se não investir em tecnologia, ele não vai avançar tecnologicamente. Então, ele não vai obter essas melhorias econômicas e sociais. Fechando a globalização, a gente traz novamente pontos positivos e os pontos negativos da globalização. Lembrando aqui, como pontos positivos da globalização, a gente vai verificar integração social e econômica, que a gente verifica o compartilhamento dos conhecimentos, de hábitos e costumes de algo local para o global e, ao mesmo tempo, do global para o local. Avanço tecnológico e científico, onde os estudos, pesquisas, os avanços científicos vão fazer parte da mobilização global. E aí o terceiro ponto positivo é que há o aumento da produção e do consumo, onde a criação das linhas de produção vão ter suas etapas espalhadas por todo o globo.
E como efeito negativo da globalização, que é o crescimento da economia informal, porque é possível buscar uma mão de obra em qualquer lugar do mundo. Então acaba que os empregos formais se tornam mais custosos, fazendo com que se cresça a economia informal. E aí o último ponto, a ampliação da concorrência em nível mundial, é porque marcas mais famosas, marcas internacionais, vão estar no mesmo mercado disputando, concorrendo com marcas locais. E acaba que as marcas locais, por não ter a mesma publicidade, o mesmo marketing, podem acabar tendo prejuízos ao enfrentar a concorrência com grandes empresas que têm aí um nome já no mercado e podem, então, não ser tão... Nós estamos falando de exclusividade, tá? Estamos falando da concorrência do pequeno com o grande. E aí acaba que a empresa grande, a empresa maior, tem uma vantagem em cima daquele pequeno comerciante. Então, finalizamos aqui a nossa revisão da unidade número 2.